Bom dia mais uma vez, Thiago. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Aqui na Europa, grande repercussão sobre a vitória de Jair Bolsonaro na eleição presidencial concluída neste domingo. Via de regra, os jornais por aqui, independente da linha editorial, estão qualificando o resultado como uma forte guinada do Brasil à extrema-direita. Os textos, na maioria, com repercussões bastante preocupadas e negativas sobre este resultado que foi confirmado nas urnas ontem. Eu posso começar até pela BBC, a emissora estatal britânica, que diz o seguinte: o candidato de extrema-direita, Jair Bolsonaro, conquistou uma vitória arrebatadora nas eleições presidenciais do Brasil. Ela constitui uma reviravolta acentuada à direita na maior economia da América Latina. O texto da emissora britânica diz o seguinte ainda: suas ligações com os militares e a admiração pela antiga ditadura preocupam muitos brasileiros, assim como suas observações sexistas, racistas e homofóbicas. Estes são tempos incertos, com muitos preocupados que, com Bolsonaro no poder, os ganhos obtidos no Brasil desde que o país voltou à democracia há 30 anos poderiam ser apagados. Estas são as palavras publicadas na emissora estatal britânica BBC. Também na Inglaterra, o jornal The Guardian afirma o seguinte: brasileiros desiludidos trocam a política da esperança pela política da raiva e do desespero. O jornal avalia que nestas eleições o Brasil não enfrentou mais uma questão de direita ou de esquerda, mas sim uma rejeição maciça da política como de costume. Na França, o jornal Le Figaro afirma que o Brasil é o novo exemplo da ascensão do populismo. O texto segue dizendo que com Jair Bolsonaro no Brasil ou nas Filipinas com Rodrigo Duterte, a democracia é recente e, portanto, frágil. Já no Corriere della Sera, na Itália, o destaque são as origens da família do presidente eleito. Jair Messias Bolsonaro é de uma família de origem italiana, tanto do lado do pai quanto do lado da mãe, afirma o jornal. O avô paterno nasceu na província de Pádua e o sobrenome era originalmente Bolsonaro, com Z. Ele não tem cidadania italiana, mas em uma entrevista de alguns anos atrás declarou que queria pedir o passaporte da Itália para ter um país estrangeiro onde poderia se exilar em caso de necessidade. Existem outros destaques também. O Financial Times fala sobre a perspectiva de um governo mais liberal no campo econômico, com Paulo Guedes assumindo o poder, né, também nesse aspecto, né, na questão da economia, o novo ministério. E ainda outros jornais que destacam a frustração grande do brasileiro com os 13 anos de governo do Brasil, que foram marcados na sua parte final, sobretudo, pelos escândalos de corrupção e principalmente também um declínio acentuado da economia, do PIB, que vem encolhendo já há vários anos. Thiago. Ulisses Neto, que está em Amsterdã e volta sempre ao longo da nossa programação, e eu queria atualizar aqui uma informação. Agora há pouco, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou um Twitter falando sobre a conversa que ele teve com Jair Bolsonaro. Ele afirma que teve uma ótima conversa com o recém-eleito presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que venceu a corrida presidencial com uma margem muito grande. Segundo o Donald Trump, concordamos que o Brasil e os Estados Unidos vão trabalhar juntos no comércio, nas Forças Armadas e tudo mais. Foi uma conversa excelente e desejei-lhe parabéns. Foi o que Donald Trump tuitou agora há pouco aqui na internet, professor Vila. É uma mudança da política externa brasileira, né? Que é o que se espera. Acho que todos nós, quer dizer, já houve uma mudança positiva com o governo Temer na política externa, especialmente na gestão, que a gente não fala do Aloysio Nunes Ferreira, como ministro das Relações Exteriores, que tem feito um bom trabalho. Basta ver a posição do Brasil agora em relação ao conflito na Venezuela. Mas é uma guinada em relação aos 13 anos do PT, que fez uma política externa desastrosa,
aliando o Brasil às piores ditaduras do mundo, né? Na África Negra, aqui na América Latina, as ditaduras bolivarianas, a Cuba, buscando uma contradição, um enfrentamento com os Estados Unidos como se fosse o passado do imperialismo americano, né? Tentou meter a colher até no Oriente Médio. Não podemos esquecer a loucura que o Brasil fez na questão que envolvia o Irã e a produção da bomba atômica que o Irã estava, e segundo alguns ainda está, produzindo, buscando intermediar um acordo com a Turquia. Quer dizer, uma questão que não tem nada a ver conosco. O Brasil não é uma potência mundial onde vai se envolver em questões tão complexas como o Oriente Médio. Lembrar que Celso Amorim, ministro das Relações Exteriores, durante grande parte do domínio lulista, ele subia em palanque. Nunca houve na história um diplomata do Itamaraty, muito menos um ministro das Relações Exteriores, que subia em palanque. Foi desastrosa. Eu lembro que na época até escrevi um artigo falando, olha, que saudades do Barão do Rio Branco. Foi aquele que construiu a política externa do moderno Brasil a partir de 1902. Ele foi ministro durante 10 anos, foi ministro de 4 governos. Começou com Rodrigues Alves, passou por Afonso Pena, Nilo Peçanha e Hermes da Fonseca. Ele morre em 1912, o Barão. E não só como ministro das Relações Exteriores, como também negociador das questões fronteiriças do Brasil, antes inclusive de assumir o ministério, que é uma figura emblemática, fundamental na história das relações diplomáticas do Brasil. O Celso Amorim pegou todo esse patrimônio que o Brasil construiu durante um século e jogou na lata de lixo, aliando o Brasil às piores ditaduras. Portanto, essa mudança da política externa é vital. Agora, tem de ser feito com muito cuidado tudo isso. Eu acho que algumas declarações dadas em relação à China foram equivocadas. Eu acho que vai cair na real. A China é o maior parceiro econômico do Brasil. Nós temos relações históricas, evidente, muito mais sólidas com os Estados Unidos. Isso é evidente, inclusive afinidades no campo cultural, político, ideológico, religioso, etc, etc. Isso todos nós sabemos. Porém, a questão é manter um equilíbrio entre relações mais fortes com os Estados Unidos, que foram se enfraquecendo ao longo desse século XXI, e manter as relações com a China e manter, tanto com a China como os Estados Unidos, a independência nacional, buscando sempre priorizar o interesse nacional e não, como fez o PT, o interesse político partidário.